um chamado para todas as mulheres entrarem em contato com o seu aspecto selvagem, com a sua força natural, com a plenitude do seu ser. É um chamado da cura da alma pelo corpo. Eu trouxe para a gente vivenciar o capítulo 11, né, que é o cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada, que fala desse feminino subterrâneo, desse feminino selvático, né, selvagem. Eu trouxe também, eu fiz uma correlação com esse livro aqui, vou pegar para vocês verem, que é um livro que eu trabalho muito em terapia, que é o Caminho Quádruplo. Aqui tem as minhas colas, tá? Que é esse aqui, ó, vendo, ó? O Caminho Quádruplo, tá? Eu uni essa medicina com a medicina do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Então, eu vou trazer muitas coisas desse livro também. E eu trouxe desse livro, como eu vou trabalhar, né, com o elemento terra hoje, com um aspecto sensorial do nosso corpo, eu trouxe esse arquétipo da curandeira. E o que o arquétipo da curandeira pede para nós? O arquétipo da curandeira, ele pede dentro desse livro, né, que traz todo esse ensinamento da Ângeles Arrin, né, para a gente se conectar a tudo que tem significado. Tem significado? Então você está conectado com a curandeira, né? Então a gente vai agradecer e saudar nesse momento todas as direções sagradas, saudar essa doce medicina do caminho vermelho, que são essas tradições nativas, né? O xamanismo matricial que eu sigo, saudar essencialmente a direção do oeste, né? A terra, a função sensação, né? Que fala da nossa prosperidade, que fala da nossa sensibilidade, estou próspero, estou conectado, fala da nossa introspecção também, do nosso corpo, da materialização, do autocuidado, dos 5 sentidos, tá? Então, entre muitas outras coisas. E por que eu trago o coração, né? Dentro desse livro da Ângeles, né? Ela fala que muitas culturas nativas acreditam que o coração é a ponte que liga o Pai Céu à Mãe Terra. Então, o nosso coração que faz essa ligação espiritual, segundo as tradições nativas, entre o Pai Céu e a Mãe Terra. Para essas tradições, o coração tem 4 câmaras, ou seja, 4 fontes de sustentação de nossa saúde emocional, de nossa saúde espiritual. E essas 4 câmeras falam como o nosso coração está. Ou seja, se o nosso coração está cheio, tem um significado, se está aberto, tem um significado, se está puro, tem um significado, se está forte, tem um outro significado. Quando o nosso coração, eu vou falar um pouquinho agora, antes de entrar no capítulo propriamente dito, mas também falando sobre o que tem a ver esse capítulo, porque eu fiz uma correlação, tá bem? Tem uma correlação bem importante, eu fiz essa conexão. Quando o nosso coração não está cheio, nós nos aproximamos das pessoas e das situações só com a metade dele. Então, o sentimento que a gente experimenta na relação é como se a gente devesse fazer algo que a gente não quer. É um terreno em que germina o coração pela metade. Então, sentir o coração só pela metade é sinal de que nós estamos em uma má posição e que é a hora da gente sentir o quê? O nosso coração cheio, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de alegria, cheio de beleza, sabe? É importante a gente olhar para isso, sabe? Então, é importante a gente olhar para esse lugar de meu coração está cheio? Será que ele está cheio de alegria? Será que ele está cheio de amor? Né? E quando o nosso coração não está aberto,
a gente se transforma em pessoas de coração fechado. O que significa isso? A gente está sempre na defensiva, a gente está sempre buscando abrigo em nossa própria resistência, nos protegendo contra qualquer possibilidade, porque a gente tem medo do quê? De ser ferido. Então, a resposta aqui é a gente abrir o nosso coração, tá? E quando o nosso coração está limpo, né, quando ele não está limpo, quando ele não está límpido, né, a gente acaba ficando confuso, então a gente fica em dúvida, então é onde a gente deve parar para esperar. Esses estados de ambivalência, esses estados de indiferença, são os precursores da confusão e da dúvida. Então, a passagem por qualquer um desses estados é um lembrete para a gente aguardar a clareza em vez da ação. Então, por que eu estou trazendo tudo isso, né? A gente tem que ter o nosso coração pleno dentro dessa sabedoria. E para a gente ouvir qualquer live, para qualquer conteúdo, é bom a gente estar também com o nosso coração forte. E quando a gente não está com o nosso coração forte, aí a gente não tem coragem para quê? Para ser autêntico ou para dizer a verdade. Então, a força de coração é ter coragem de ser tudo o que somos em nossas vidas. Ou seja, a palavra coragem vem do termo francês, né, coeur, né, que significa dizer coração, e etimologicamente significa capacidade de defender nosso coração ou a nossa essência, tá? Então, é preciso ter essa coragem. Então, quando a gente exibe coragem, a gente demonstra esse poder recuperador de prestar atenção, tá? A prestar atenção àquilo que o nosso coração percebe que faz sentido, que tem significado para a gente. Então, é importante a gente olhar para tudo isso e ver o que faz significado para a gente e realmente, será que faz significado essa live para mim? Será que eu estou num lugar que faz significado para mim? Será que eu realmente quero assistir tudo isso? Será que eu estou aberto ou só estou aqui para julgar? Será que eu estou aberta aqui ou só quero julgar o que está acontecendo nessa live? Né? Só quero saber se a Soraya sabe bastante. Não sei nada, gente. Eu não sei nada. Eu só tive o privilégio de, há 20 anos, começar a trabalhar com esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, e eu tenho algumas coisas para a gente rir juntas aqui hoje. Então, eu espero poder somar no teu trabalho de autoconhecimento, no teu trabalho como mulher sagrada, como curandeira, tá? Primeiramente, a gente vai honrar também, né, a fonte de inspiração, que é esse livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que, ao meu ver, é medicinal, né, que traz essas histórias que carregam em si o poder de cura, o poder de poder ser, né, e a sabedoria. Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que identifica literalmente a essência da alma feminina, né, e identifica essa psique instintiva mais profunda com o arquétipo da mulher selvagem. E esse livro, ele propõe, né, esse resgate desse passado longínquo como uma forma do quê? Para quê? Para quê? Qual que é o propósito? Qual que é a cura? Né? No marketing digital fala assim, muito assim, né? Eu faço alguns cursos online e os profissionais falam assim, Soraya, qual que é a cura que você oferece? Né? A minha equipe também, qual que é a cura que você oferece? Então, o livro da Clarissa oferece esse resgate dessa mulher, né, desse feminino arquetípico que pode trazer para a gente uma verdadeira libertação. E não esse feminino que a gente olha hoje, que a gente não se reconhece. Tanto é que a gente diminui essa força arquetípica do nosso feminino interno. E a gente potencializa o quê? O nosso masculino interno. Eu considero o livro da Clarissa um livro de cabeceira, assim como o Caminho Quádruplo, daqueles que, né, você pode ler várias vezes, que você pode abrir de vez em quando, e, assim, é um fortificante para nós mulheres, né, e quando nós estamos no meio do caminho,
quer lutando por qualquer paisagem interior, quer quando a gente luta por um mundo melhor. Esse livro, ele é um bálsamo, tá? E é um livro que eu recomendo, mas é o único livro que eu não empresto. Eu presenteio. E o capítulo 11, né? Eu acho bárbaro, né, esse capítulo, porque o Sil, a recuperação de uma sexualidade sagrada, que é um livro que é um capítulo que a doutora Clarissa nos apresenta 3 histórias. A Balbo, né? Falando sobre o que é essas, né, as deusas sujas, porque ela usa esse termo, né? O Coyote Dick, e ela conta uma história da viagem a Ruanda. Então, esse é um chamado para todas as mulheres entrarem em contato com o seu aspecto selvagem, com a sua força natural, com a plenitude do seu ser. É um chamado da cura da alma pelo corpo. É um capítulo que ela fala da nossa cura através do ato sagrado de sentir, né? Então, talvez, pensa bem, não seja por acaso que você tenha chego aqui hoje. Esse é um capítulo muito, muito interessante. Esse é um capítulo muito interessante em que a Clarice explora os conteúdos de uma maneira, vou dizer assim, poeticamente, mas com umas piadas muito sacanas, né? E talvez seja por isso que é um capítulo curto, né? E no próprio capítulo tem um momento que a Clarissa diz que tem muitas coisas sobre esse assunto que só podem ser faladas entre mulheres em espaços privados. Talvez seja por isso que esse capítulo seja curto, porque ela só compartilhou aquilo que pode ser falado, do que pode ser dito em público, né? É um capítulo que fala sobre sexualidade sem dar regras à sexualidade, né? E é muito interessante porque ela começa com a palavra sil, né? E como você lida com a palavra sil? O que que a palavra sil é para você? Né? E aí eu quero já trazer uma citação do livro aqui que eu achei bem interessante, quando ela fala sobre a palavra sil, porque antes de eu entrar nessa live, eu fiz uma pesquisa no Instagram perguntando para as pessoas o que elas sentiam quando eu falava uma mulher está no sil. E aí a maioria respondeu para mim assim: ah, a mulher está querendo dar, mulher está querendo transar, mulher está fácil. Ah, sil para mim é uma palavra suja, que quer dizer algo, né, obsceno, mas que não é sagrado. A maioria das respostas foram ela. E olha que eu tenho aí, brincando, quase 40 mil seguidores, né? Então, meu story geralmente é olhado por 500, 600 mil pessoas. As que se arriscaram a responder, responderam isso. E eu acho muito legal, porque eu consigo ter uma referência de que medicina que eu posso trazer nesse webinário, sabendo o que as mulheres têm uma referência do que é a palavra sil. Agora eu vou trazer um pouquinho do que a autora traz. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui só, peraí. Estou no meu estado original, pleno e forte, sil, bárbaro, Miriam, boa noite, Mi. O sil é natural, tá? Vamos ver o que a Clarissa fala sobre sil? No livro, na página 379, a Clarissa começa o capítulo assim: há um ser que vive no subterrâneo selvagem das mulheres. Essa criatura faz parte da nossa natureza sensorial, por isso do corpo. E como qualquer animal completo, possui seus próprios ciclos naturais e nutritivos. Esse ser é curioso. Você é curiosa? Esse ser possui seus próprios ciclos, é transbordante de energia. Como é que é a tua energia? Você transborda? Eu estou aqui com 53 anos, não quero que ninguém seja igual a mim, mas eu estou transbordando fazer nessa live. Eu estou assim, feliz, sabe? Aquecida, quentinha. Transbordando de energias em certas horas, submisso em outras. A hora de ficar quieto, a hora de silenciar, a hora de entender que o outro está falando, a hora de escutar, né? Ele é sensível a estímulos que envolvam os sentidos, ou seja, a música, o movimento, o alimento, a bebida, a paz, o silêncio, a beleza e a escuridão.
Esse é o aspecto da mulher que tem um cio. Não um cio voltado exclusivamente e apenas para a relação sexual, mas uma espécie de fogo interior cuja chama cresce e depois abaixa em ciclos. A partir da energia liberada neste nível, a mulher age como lhe convém. O cio da mulher não é um estado de excitação sexual, mas um estado de intensa consciência sensorial. Ah, esse é meu corpo, portanto eu sinto. Que inclui sua sensualidade sem se limitar a ela. Muito poderia ser escrito acerca dos usos e abusos da natureza sensorial feminina e sobre como a mulher e outras pessoas atiçam o fogo à revelia dos seus ritmos naturais. No entanto, em vez disso, vamos focalizar um aspecto mais ardente, dedicando totalmente ao aspecto selvático da mulher. Na mulher moderna, essa manifestação sensorial recebeu pouquíssima atenção. Você não pode sentir, não sinta. Em muitas regiões e períodos foi totalmente eliminada. Existe um aspecto da sexualidade feminina nos tempos remotos que era chamado de obsceno e sagrado. E assim vai. Daqui a pouco eu leio mais um pouquinho. Fiquei linda de óculos, né? Adorei esse óculos, mas é só para ler. Arrasa, né? Mas se eu colocar aqui eu fico louca, porque eu fico meia tonta. É só para leitura. Então, esse capítulo é muito louco, porque ele traz para a gente um paradoxo claro. Como algo pode ser sagrado se ele é obsceno? Né? Como algo pode ser obsceno se ele é sagrado? Porque a sexualidade da mulher selvagem, ela fala de um processo transformador. E esse paradoxo, ele só é útil na nossa vida quando a gente consegue transcender esse paradoxo. Porque, repara uma coisa, quando a gente encontra duas coisas que não combinam, e a gente está vivendo um momento muito assim, que você ou é de esquerda ou é de direita. Se usa máscara, é dali. Se não usa máscara, é daqui. Não é assim. Não é assim. Porque quando a gente vê uma coisa que não combina, a tendência é a gente ficar paralisado, né? Ou seja, como que você está pedindo para eu fazer rápido e devagar ao mesmo tempo? Não estou entendendo. Então, transcender nesse capítulo, que é o que ela fala, que é o que a Larissa fala, é justamente a gente conseguir chegar em um paradoxo e dar um salto por cima e ver do outro lado que essas duas coisas são a mesma coisa, no sentido que a Clarissa traz do sensorial, do nosso corpo, né? Então eu vejo que esse é um convite da Clarissa nesse capítulo para a gente sair do lado que diz que as coisas são obscenas e não são sagradas, ou são sagradas e não são obscenas, e pular esse lado que, né, para esse lado que diz que essas coisas são a mesma coisa. Na nossa sociedade, o sexo perdeu o seu caráter sagrado e ele se tornou o quê? Um item de consumo. E ele é usado muitas vezes como exercício do quê? De poder e busca apenas do gozo a todo custo. Nesse capítulo, a Clarissa, ela mostra que na antiguidade havia uma ligação entre o humor, o riso e o prazer sexual. Ela faz uma compilação de pequenas histórias picantes nesse capítulo sobre sexo e órgãos sexuais. Né? E é realmente verdade. Sem humor, não dá para ter libido nem prazer. Não dá, gente. É uma coisa que está desconectada, né? A indústria dos filmes pornôs colocam aquele sexo que não tem nada a ver com a realidade do que é prazeroso para a mulher. Nada a ver. Vende-se uma imagem completamente diferente, né? Então, o sexo e o humor são apenas o topo desse iceberg, né? A mensagem do capítulo é muito mais profundo. Eles são apenas uma consequência da presença de
Eros, né, e de uma relação erótica com a vida. O Eros, né, que a gente pode conhecer também, né, olhar para a mitologia como o filho de Afrodite, ele aparece em alguns mitos, né, ou o deus do amor, ele representa, ele personifica, né, ela não cita Eros no capítulo, isso é um conhecimento que eu trago para o processo terapêutico, essa energia vital em nós que traz o quê? A beleza, que traz o quê? A alegria, o sentido para a vida, está ligado aos prazeres sensoriais, inclui também o prazer sexual, mas não se prende a ele. Então, a mulher contemporânea, ela precisa parar, ela precisa apreciar o momento, ela precisa estar presente no seu corpo com todas as suas sensações, ou seja, o que eu estou sentindo agora? O que vocês estão sentindo agora no corpo de vocês? Por exemplo, eu estou sentindo prazer, eu estou sentindo alegria, eu sou uma leonina, eu adoro falar em público, né? Eu adoro falar e imaginar, por exemplo, que agora tem 174 mulheres em vários e vários círculos, de repente sentadas em Delfos, na Grécia, conversando sobre esse tema, ou sentadas na frente de uma praia na ilha de Milos, conversando, ou talvez em Arrábida, em Portugal, ou talvez aqui em Camburi, litoral norte de São Paulo, por que não? Então, é necessário a gente parar para apreciar. Apreciar um cheiro diferente. Hoje eu estou aqui com, né, um cheirinho do terra de tangerina, que é o aroma da alegria, né? Então, trazendo essa sensação de prazer. Só para vocês terem uma ideia, o prazer em comer está tão mistificado que a gente nunca teve tanto no mundo, mulheres, casos de meninas, adolescentes com anorexia. E o que é anorexia? Eu paro tanto de comer até morrer. Eu perco o prazer de comer, porque eu não estou lidando bem com esse corpo que eu sinto. É o índice mais alto de anorexia no mundo hoje. A gente tem isso hoje, esses altos índices entre o quê? Entre adolescentes. Perdeu-se esse contato com o sensorial, com o sagrado. E é incrível a quantidade de mulheres, gente, que fica aguentando a vontade de fazer xixi, por exemplo, até a bexiga estourar, que nega as necessidades que surgem abaixo da cintura e tem vários problemas sexuais. Então, que negam o quê? O plexo solar, elas criam, mas não conseguem saborear essa criação, que é, né, esse lugar, fica com medo, tem medo de não pertencer, que são os nossos chakras básico, né, e sexual, esplênico, como a gente pode chamar. Então, a gente acaba não vivendo a plenitude. Tem uma autora que eu sou apaixonada, que é uma das inspirações do meu trabalho também, a Marion Woodman, ela disse o seguinte, abre aspas, a vida passa pelos orifícios de nosso corpo, olhos, ouvidos, boca, nariz, pele e vagina. Eu vou repetir. Marion Woodman disse, a vida passa pelos orifícios de nosso corpo, olhos, ouvidos, boca, nariz, pele e vagina. É disso que esse capítulo fala também. Então, para a gente poder receber Eros, para a gente poder se identificar com isso que a Clarissa fala, que é a mulher selvagem, que vem, né, ela fala das deusas sujas, o que ela quer dizer sobre as deusas sujas, né, quando ela cita esse termo? Ela fala o seguinte, chamo-as de deusas sujas porque estiveram muito tempo vagueando debaixo da terra. No sentido positivo, elas pertencem à terra fértil, à lama, ao estrume, à substância criadora da qual se origina o quê? A arte. Na realidade, as deusas sujas representam aquele aspecto da mulher selvagem que é tanto sensual quanto sagrado. Então, por isso que ela usou esse termo das deusas sujas. Então, para a gente receber essa presença, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das histórias, né? É muito interessante porque a gente precisa estar no estado de presença. Ultimamente, o problema da maioria das pessoas é que a gente vive apenas na cabeça e a gente deixa o resto do corpo o quê? Desabilitado. E aí não há onde a gente receber Eros,
né? O que impede essa experiência do quê? Dos sentidos, essa experiência da plenitude. Ou seja, muitos de nós já sabem, né? E há quem ainda vai saber, que a sexualidade é muito mais do que sexo. E esse último é um dos fatores da sexualidade como um todo. E o capítulo, né, o CIL, a recuperação da sexualidade sagrada, que, né, traz as deusas sujas, que traz Balbo, fala do prazer, fala da libido, fala do riso solco, daquele riso da barriga. Imagina, todo mundo quer ser magrela, né? Imagina, quando você ri, você tem que desabotoar a calça. Por quê? Porque quando a gente ri, né? Se a gente não respirar, a gente morre, né? A gente às vezes faz xixi na calça da risada, porque você perde o controle, que é o riso de barriga plena, né? Então, fala dessa conversa entre mulheres, do riso obsceno, né? Não como algo impuro ou impróprio, mas como algo que gera prazer, algo que é agradável, né? A Clarissa traz à tona vários assuntos que há um tempo atrás, né, e ainda hoje é um tabu, e é um tabu que muitas mulheres não falam a respeito. É muito comum a gente perceber os homens reunidos nos bares, nos restaurantes, em casa, para falar bobagem, certo? Para rir até doer a barriga. Mas é incomum. Hoje em dia a gente vê as mulheres fazendo isso, né? É como se fosse menos. Vocês têm amigas que vocês encontram para falar bobagem, para falar besteira, para falar sobre coisas obscenas? De verdade, vocês encontram essas amigas? Porque eu faço isso semanalmente, mesmo online. E quando a gente não faz, a gente sente muita falta. E sim, nós falamos sobre sexo, nós contamos piadas sujas, nós falamos de relacionamento, de filme, de política, de futebol, de roupa, de trabalho, de casa, de filho, de tudo que vier na cabeça. E na vulva. Sim, eu estou falando essa palavra mesmo. Tudo que der na minha vulva. Porque assim como os homens, às vezes, pensam com a cabeça de baixo, nós também pensamos com a vulva. E se alguém se espantar com isso, né, pode se considerar arcaico ou arcaica, né? A gente precisa desses momentos, tanto nós mulheres quanto os homens. Rir é um dos melhores remédios que a mulher curandeira tem. Gargalhar deveria, né? A gente deveria olhar isso como um bálsamo medicinal, tá? E a gente tem que entender de uma vez por todas que sexualidade é uma coisa sagrada. Falar sobre sexo, falar sobre libido, falar sobre prazer. Por que a gente tem meninas sendo estupradas e sendo violentadas? Por que a gente tem tanto abuso também em meninos? Porque a gente quer esconder a sexualidade debaixo do tapete. Jung tem uma fala interessantérrima que a Clarissa cita no capítulo, na página, deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. Na página 390, olha que interessantérrimo. Jung fala o seguinte, se abre. Vamos falar com a vulva agora. Podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado? Podemos. Principalmente, essencialmente, se atuam como medicamento. Jung observou que se alguém procurava o seu consultório queixando-se por motivo sexual, o verdadeiro motivo muitas vezes era mais um problema do espírito e da alma. Quando uma pessoa relatava um problema de natureza espiritual, muitas vezes era, na realidade, um problema de ordem sexual. Nesse sentido, a sexualidade pode ser imaginada como um bálsamo para o espírito, sendo, portanto, assim, sagrado, tá? Quando o riso sexual é medicinal, ele é um riso sagrado. Quando o riso ajuda sem prejudicar, quando ele alivia, quando ele reorganiza, quando ele põe em ordem, quando ele reafirma a força e o poder, esse riso gera saúde. Quando o riso deixa as pessoas alegres por estarem vivas, felizes por estarem aqui, com maior consciência do amor dos seus corpos, elevadas pelo Eros, quando ele desfaz sua tristeza e as isola da raiva, ele é sagrado. Quando elas se tornam maiores, melhores, mais generosas,
mais sensíveis, ele é sagrado. Quer fazer algo de bom pela comunidade? Faça as pessoas rirem, faça as pessoas se divertirem. No arquétipo da mulher selvagem, há muito espaço para a natureza das deusas sujas. Na natureza selvagem, o sagrado e o irreverente, o sagrado e o sexual não estão separados, mas vivem juntos. Como imagino um grupo de velhas esperando na estrada que nós apareçamos. Elas estão ali, na sua psique, esperando que você apareça, experimentando suas histórias umas com as outras e rindo como loucas. É isso que a Clarissa fala. E se a Clarissa fala, é porque é maravilhoso. Essa mulher é um portal. E não só eu e você vamos criar essas histórias e contar essas histórias. São muitas e muitas mulheres. Falaram aqui da deusa Uzumi. Sim, a gente pode personificar a deusa Uzumi. Aí a gente pode trabalhar também com um arquétipo que a gente tem aqui no Brasil, na Umbanda, que é um arquétipo forte, que é a pombagira. Traz a pombagira como um arquétipo. O que ela é? Ela ri, ela brinca, ela é escandalosa, ela tá com aquele, né? Tem todo aquele lado, não estou falando de religião aqui, estou falando de arquétipos. E quem que a gente pode trazer? Vamos lembrar de uma mulher que une essa irreverência e une esse sagrado com o profano no Brasil? Quem é, gente? Quem é? Quem é essa mulher? A Dercy Gonçalves. A Dercy é uma mulher que conseguia entrar em qualquer lugar e ela, né, como uma velha louca, falava um monte de besteira, tá? Um monte de besteira, tá? Ah, falar sobre o cu também, né? Também, sim, é engraçado. Tem piada sobre isso. A Clarissa, ela não cita, mas com certeza é uma das piadas que Balbo contou para Deméter, tá? A Dercy, gente. Pô, a gente não fala delas no Círculo de Mulheres. Eu falo. Eu tive uma jornada num Círculo de Mulheres na Ciranda da Lua, que o tema foi Vamos rir como Dercy? Então foi muito legal, a gente fez uma homenagem, não só a Dercy Gonçalves, mas todas essas mulheres que riem muito, que são, sabe, que são plenas, que estão livres, não o riso do outro, mas o riso com o outro. Então, para a gente tirar essas máscaras, esse capítulo fala da gente se despir, da importância das irmandades femininas, né? Das irmandades onde a gente pode trazer o nosso natural, e, na verdade, onde a gente pode falar abertamente de muitos assuntos, que a gente pode lavar a alma, né? Que a gente pode conversar, que a gente pode papear, né? E o que é a história de Baldo, né, gente? Eu acho sensacional a história de Baldo, né? Balbo, a história, a Clarissa conta, eu acho muito interessante que a Clarissa fala o seguinte... A Balbo é uma deusa antiga da Grécia, né? Sempre houveram deusas que arquetipicamente trouxeram a sexualidade e a fertilidade, esse aspecto da vida, morte e vida desde o início dos tempos. Mas muitas histórias se perderam. Mas a Clarissa conta, a Elke, exatamente, a Clarissa conta que nós precisamos apenas de fragmentos para reconstruir o todo. E foi isso que ela fez. Ela trouxe essa história na versão dela como uma cantadora, né? Porque ela cata histórias. Então, ela fala o seguinte, né? Que a Deméter, né? Essa história começa de uma maneira meio trágica, né? Fala sobre uma história cíclica, uma história que fala dos mistérios eleuses, né? Que a grande mãe terra, a grande deusa, né? Tá lá, né? E a filha dela lá cheirando os narcisos, de repente ela é raptada e ela é levada para o submundo. E Deméter quer morrer, né? A Deméter entra num lugar, ó, de azar, né? Entra naquela depressão profunda. E ela tá como todo depressivo, só que todo depressivo não pode chamar atenção fazendo o quê? O que todo depressivo gostaria? Que uma outra pessoa entendesse o que ele está sentindo. E é o que Deméter fez. Por que Deméter fez? A Deméter fez o seguinte: morram, 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 né? Então ela ficou tão triste, que nenhuma criança poderia nascer, nenhum trigo poderia crescer para se fazer pão, nenhuma flor para as festas, nenhum ramo para os mortos,
tudo ficou murcho e esgotado na terra, crestada e nos seios secos. Então, a própria Deméter, ela não se banhava mais. É assim que um depressivo busca a gente para terapia. É assim que uma Rita Lee, tem Hebe, sem comentário, Fernanda Young, sem, nossa, Fernanda Young, isso é uma perda, hein? Dercy é o que maravilha, tem que honrar essas mulheres, tá? E o que acontece, né, nessa história? A Deméter, ela perdeu o sentido da vida, né? A filha é o próprio sentido, é quando a gente se perde da gente mesmo. E aí Deméter estava lá e todos os deuses se uniram e falavam assim, sai dessa, Deméter, Deméter, vamos sair dessa, acabou, né? Que é o que a gente fala para um depressivo muitas vezes, quando a gente não tem muito conhecimento do que é a depressão, né? Quem quer ler o mito do Deméter, leia inteiro, eu não vou contar ele na íntegra, porque isso seria um outro encontro, só para contar, é pelo menos umas 2 horas. Assim, eu fiz uma vez 4 encontros só para falar sobre os mistérios eleusis, né, que é o mito de Deméter. Mas quem eu quero trazer aqui? De repente, Deméter está lá, ó, dia o azar, depressiva mesmo. Ela parou de gestar, a terra não dava mais flores. Aí, deixa eu colocar aqui, né? Vou colocar até como que acontece. Ah, vou trazer um pouquinho da história. E quando a Deméter recostou o seu corpo dolorido numa pedra fresca do poço, chegou por ali uma mulher, ou melhor, uma espécie de mulher. E essa mulher chegou dançando até Deméter, balançando os quadris de um jeito que sugeria uma relação sexual, balançando os seios na sua pequena dança. E quando Deméter viu, não pôde deixar de rir um pouquinho. Como que será que Deméter riu? Ela riu um pouquinho. Só que aí ela olhou aquela deusa que não tinha cabeça, né? Balbo não tem cabeça, que os peitos são os olhos, tá? E que a vagina é a boca falando. Imagina agora, você tá aí triste, e aí aparece uma imagem, vem uma presença de uma mulher com você que não tem cabeça, que tem os peitos, né? Caídos assim, bocas nos peitos, e na vagina é uma boca que fala, né? Imagina isso, o que é, tá? Então, é muito importante a gente olhar, porque o que aconteceu? Essa fêmea dançava e ela era mágica, pois ela não tinha nenhum tipo de cabeça, seus mamilos eram seus olhos, e sua vulva era a boca. Então, ela contou para Deméter o que? Algumas piadas, e Deméter começou a sorrir, e depois ela deu um risinho abafado, e em seguida, o que ela fez? Ela deu boa gargalhada, uma boa gargalhada, tá? Então, foi exatamente esse riso de barriga plena, que tirou a Deméter da sua depressão e lhe deu a energia para encontrar a sua filha, que aí ela foi ajudada por Balbo, né, por Hécate, pelo deus Sol Hélios, né, que aí ela chegou e restituiu. E aí Deméter, em alguns mitos, fala que Perséfone fica 6 meses com a mãe, 6 meses, né, no submundo com Hades, o seu companheiro, o seu esposo. Alguns mitos falam que ela só fica 3 meses, que é o tempo de primavera. Então, eu sempre me apaixonei. A Clarissa fala o seguinte, né, da Balbo, né? Essa deusa representa, essas imagens representam essa sensibilidade da expressão, essa gargalhada que é um dos melhores remédios que a mulher pode ser. E ela fala também dos seios, né? Dos seios da mulher. Por que o homem pode tirar a blusa e a mulher não pode? Por que o seio da mulher é erótico e é profano e não é sagrado, né? Então ela fala o seguinte: Balbo tem um aspecto, ela vê com os mamilos. E é um mistério para os homens, mas as mulheres em seminários concordam e entusiasticamente dizem saber exatamente o que eu estou falando. Ver com os mamilos é, sem dúvida, uma qualidade sensorial. Os mamilos são órgãos psíquicos, tá? Sensíveis à temperatura, sensíveis ao medo, à raiva, ao barulho. Eles são órgãos dos sentidos, tanto quanto os olhos da cabeça. E quanto a falar com a vulva, trata-se simbolicamente de falar a partir da prima matéria, a nível mais básico e honesto de verdade, a boca vital. O que mais haveria a dizer, além do que Balbo fala, do vilão mestre, da mima profunda, literalmente das profundezas?
na história em que Deméter procura a filha. Ninguém sabe que palavras Balbo teria realmente dito a Deméter, mas podemos ter algumas ideias. E eu tenho uma ideia que eu acho bem interessante. Eu acho que a história que ela contou para Balbo foi a história de Ruanda, né? Porque é muito interessante que a Clarissa fala que ela tinha mais ou menos uns 12 anos e eles estavam, né, no norte de Michigan, e depois do café da manhã, eles estavam mais ou menos em 40 pessoas, e a mãe dela e mais algumas amigas estavam vendo e lendo algumas coisas que ela não poderia ler, mas aí ela estava lá, né? As pessoas dormiram e ela foi lá e pegou, né? O que estava se lendo, porque todo mundo ria muito alto, espalhafatosamente, e ela pegou o livro para o que estava ali para ler, a revista para ler. E ela sentou, ela conta, né? Que ela fala mais tarde, quando todas elas cochilavam, fazia algo escondido. Quem nunca? Né, observou o que os adultos faziam, viu que estava todo mundo, as mulheres estavam rindo e quis saber o que era, e você não pôde participar, né? E aí ela fala que pegou a revista na mão, né, da pessoa que estava adormecida, e se deitou debaixo da espreguiçadeira, e ela leu com os olhos, né, estampados, e na página havia um caso da Segunda Guerra Mundial, e eis o que dizia. E essa história conta que havia um tal de um general, né, em Ruanda, que, que ia visitar as tropas e tudo mais, né, não vou entrar em detalhes dos nomes, mas que as mulheres nativas, elas andavam pelada, né, e aí o que o general falou? Olha, você vai, quando a gente receber essa visita ilustre, você que cuida aí das mulheres nativas, tem que avisar para as mulheres nativas que ela tem que pôr uma roupa. Aí ele falou, tá bom. Aí foram lá, fizeram uma saia para as mulheres nativas, fizeram uma blusa. E aí chegou o dia do tal coronel, né, passar na rua. Imagina toda aquela fileira de mulheres, né, e, né, que iam acontecer. Só que aí, quando esse tal desse homem olhou, viu que as mulheres estavam sem blusa, né? E aí ele perguntou, mas peraí, elas não vão ficar com blusa? Como é que assim? Elas têm que colocar... Ah, elas não gostaram da blusa. Elas não curtiram a blusa é cafona, brega, é feia, não é de chita, enfim, anyway. E aí o cara falou, mas como assim? As mulheres têm que colocar uma blusa, elas não podem. A gente vai fazer feio. Imagina quando ele passar, né, esse tal general Eisenhower, de Ruanda, chegar e eles verem essas mulheres peladas. Aí ele falou, não, pode ficar tranquilo, que a gente deu um jeito, a gente vai, né? Aí até o cara falou assim, você tem certeza? Berrou o governante. Tenho toda certeza, respondeu o chefe, né? Aí é bem interessante esse momento, né? Bem, não havia muito tempo para discutir, né? E aí eles falaram, tudo bem, vamos fazer o seguinte, né? E quando o tal do general foi passando o seu jipe, e ele veio passando ruidoso, e uma mulher de seios nus atrás da outra fez o quê? Ela tampou os seios. Ela levantou a saia, né? Colocou a saia na cabeça, o seio não estava à vista. Mas o que estava à vista, já que elas estavam nus por baixo? Imagina o coronel olhando todas aquelas bucetas, né? Nuas, cruas, e as mulheres. A Clarissa fala, né? Ela fala assim: podemos imaginar o sexual e o irreverente como algo sagrado? Podemos imaginar essa história é tão tola, mas eu na espreguiçadeira fiquei abafando meu riso, ela conta, porque era uma história maravilhosa, era uma história excitante, mas por intuição eu sabia também que ela era ilícita, por isso eu guardei-a para mim, por muitos e muitos anos. E às vezes, no meio de situações difíceis, em épocas de tensão, e mesmo antes de fazer provas da faculdade, eu pensava nas mulheres de Ruanda. Vocês já pensaram nas mulheres de Ruanda? Eu, antes de fazer a live com vocês, fiquei pensando, né, nessas mulheres de Ruanda, né? E às vezes, em meio, né, a Clarissa fala o seguinte: tudo se torna um remédio, tudo é um remédio. E ela ficava imaginando, né, essas mulheres embaixo, né, com esses com o rosto tampado, rindo, 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 rindo. Então, eu acho que essa foi uma das histórias que Balbo contaria
para Deméter contemporânea, para a mulher em depressão, porque a única maneira de você sair de uma depressão é você olhar para as suas camadas profundas e você reavivar a sua conexão com o que é sagrado, com o prazer pela vida, né? E eu acho que a outra história que ela contou foi uma história muito louca, porque a Clarissa, ela é uma catadora de histórias, né? Então, ela viaja para alguns lugares e ela vai colhendo histórias para depois contar. E essa história do Coyote Dick, que ela conta nesse capítulo também, é muito interessante, que ela diz que ela foi nesses lugares onde, nos Estados Unidos, muitos moram, né, que são esses trailers, né, pessoa que não tem grana mora em trailer, né, e aí ela conta que ela, deixa eu pegar aqui, peraí, vou pegar meu óculos, gente, deixa eu pegar os detalhes, eu não vou lembrar os nomes, né, que ela fala que ela encontrou um casal, né, um casal muito louco, né, que ela fala que eram dois nativos, né, indígenas, e ela fala que a mulher era muito bonita, porém ela estava muito castigada e ela estava com o nariz né, machucado de uma briga no bar, e que ele não tinha os dentes, né, imagina ela chegando nesse lugar, isso é verdade, e aí ela foi lá, ela fala que a mulher tinha um chihuahua que ficava presa e ficava latindo, que eles tinham 3 Cadillacs que não funcionavam, e era um homem que não tirava o chapéu, ela falava que esse homem era um tipo de homem que não tirava o chapéu nem quando, né, ia no banheiro. E ela estava colhendo essas histórias, né? Foi em Napanee, né? E ela perguntou: vocês conhecem alguma história rica, né? Aí o marido falou assim: ah, eu vou contar a história para ela do Coyote Dick. Aí a mulher dele falou assim: não, a do Coyote Dick não conta, por favor. Ai, não, a do Coyote Dick não. E a Clarice, imagina, falou: é essa mesmo que eu quero ouvir, né? E aí ela conta a história. Então ela fala, né, de um homem que era o Coyote Dick, que, né, era uma criatura muito esperta e tonta, demais tonta, e ele estava querendo sempre comer alguma coisa, sempre trapaceando as pessoas, e um dia, quando ele estava dormindo, o seu pinto ficou entediado, o seu pênis, como a Clarissa fala, ficou entediado, e o seu pênis soltou, né, soltou-se do corpo e saiu andando por aí, vendo o mundo, já que ele não tinha nada para fazer, né, e o pinto do Coyote Dick ficou andando pelo mundo, correndo pela estrada, né, e aí o que aconteceu? Ele caiu, né? Ele caiu numa moita de urtigas e o pinto começou a gritar. Imagina um pinto gritando: ai, 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 berrou, socorro, socorro. E aí esse barulho do pinto dele gritando, né? Acordou o Coyote Dick, né, que estendeu a mão para dar a partida, né, aonde? Aonde o homem mexe quando acorda, né, que é o homem que acorda sempre excitado, né, aí ele vai lá, foi dar primeiro a perceber o quê? Cadê meu pinto? Onde está meu pinto? Aí o que ele fez? Ele saiu correndo pela estrada, né, segurando, né, no meio das pernas, percebendo que estava sem pinto, procurando o pinto, aí ele tirou o pinto, né, o pênis, Clarissa não fala pinto, ela fala pênis, quem traduziu, o pênis aventureiro do meio das urtigas, acariciou ele bonitinho, tranquilizou e devolveu ao seu lugar. E parou a história. Aí a mulher do cara fala assim, né, a tal da, como é o nome dela? É a Willow, né? Ela fala assim para ele: você não vai contar o resto da história? Aí ele fala assim: mas a história acabou, é essa a história. Aí a mulher fala assim, né? Imagina a Clarice ouvindo isso. Não, você tem que contar o resto da história. Você se esqueceu de contar para ela o verdadeiro final da história, seu porcaria, né? Ora, se você lembra tão bem assim, então conta você mesmo. Aí o homem saiu. Ele saiu, tocou a campainha, ele saiu. Aí a Clarissa, né, com ela, ficou sozinha com essa mulher nesse trailer aí, com os Chihuahua, com os Cadillac, com a mulher que levou um soco no dia anterior, porque brigou num bar, imagina só, né? Aí ela fala assim: o final da história, dona Clarissa, é a moral. Nesse instante, né, a Clarissa fala: Balbo apoderou-se dessa mulher, né? Pois ela começou a dar risinhos, a rir abertamente e no final a gargalhar tanto e até com lágrimas, que levou 2 minutos para conseguir dizer as 2 últimas frases, já que repetia cada palavra 2 ou 3 ou 4 vezes quando tentava recuperar o fôlego. A moral é que mesmo depois que o Coyote Dick saiu do meio das urtigas,
Elas fizeram seu pau coçar feito louco para todo sempre. E é por isso que os homens estão sempre chegando perto das mulheres e querendo se esfregar nelas com aquele olhar de estou com uma coceira. Pois é, aquele pau universal está coçando desde a primeira vez que fugiu do dono. Então, essa é a história, esse é o capítulo que eu trouxe hoje, né? Falando sobre, a Clarice ainda fala assim, não sei o que deu em mim, né? Mas nós ficamos sentadas ali na cozinha, rindo aos guinchos e batendo na mesa até praticamente perdermos o controle dos músculos. Depois a sensação me pareceu semelhante àquela de ter comido um bom pedaço de raiz forte. E esse é o tipo de história que eu realmente acho que Balbo contou. Seu repertório inclui qualquer coisa que faça as mulheres irem desse jeito, desenfreadas, sem ligar para as amígdalas aparentemente, com a barriga solta, com os seios balançando. Há algo numa risada sexual que é diferente de uma risada sobre temas mais educados. Uma risada sexual pode parecer chegar longe, fundo na psique, sacudindo todos os tipos de coisas, tocando nos nossos ossos e fazendo com que uma sensação agradável corra pelo nosso corpo. Ela é uma forma de prazer selvagem que está à vontade no repertório psíquico da mulher. Essa semana eu falei para o meu marido assim, eita, coiote Dick, hein? Puta merda, vocês não param, né? Pode reparar os meninos, eles estão sempre lá, que é o pau universal, eles estão sempre coçando. É muito louca essa história, né? O sagrado e sensual vivem muito próximos um do outro na psique, pois eles despertam a nossa atenção por meio da sensação. No sagrado, no obsceno, no sensual, há sempre uma risada selvagem à espera do período do riso silencioso, a gargalhada da velha obscena, o chiado que é um riso, a risada que é selvagem e animalesca, ou o trinado, que é como uma volata. O riso é o lado oculto da sexualidade feminina. Ele é físico, ele é essencial, ele é arrebatado, ele é revitalizante e, portanto, ele é excitante. É uma sexualidade da alegria, só pelo momento, um verdadeiro amor sensual, que voa solto e que vive, morre e volta, e vive na sua própria energia. Ele é sagrado porque ele é medicinal. E essa é a sexualidade da mulher sagrada, da mulher selvagem, né? Esse é o capítulo que eu sou simplesmente apaixonada, porque ele fala de aspectos muito profundos, né? Um desses aspectos muito profundos que eu vejo nessa história, falando desse sagrado, é o quanto é difícil para uma pessoa que entra em depressão explicar o que ela está sentindo. Ela quer que todo mundo sinta o que ela está sentindo. Então, quando a gente fala da Deméter, né, que parou de, né, ela para de, o solo para de crescer, o ventre para de gestar, as folhas param de nascer, é o que o depressivo sente vontade, que todo mundo entenda. Na realidade, Deméter fala dessa vontade universal, de que a gente precisa que o outro compreenda, se compadeça, não diga para a gente que a nossa dor é pequena, mas que ele pode nos ajudar com o quê? Trazendo a reconexão com aquilo que é obsceno para aquela pessoa que se perdeu de si mesma, com aquilo que é sagrado para aquela pessoa que se perdeu de si mesma, que é esse ato sagrado de rir, né? É esse sagrado de poder dar gargalhada numa sociedade, num lugar, num mundo patriarcal, aonde você tem que rir baixo, rir contida, rir em silêncio, né? Que você sente às vezes, né? Eu tenho algumas pacientes que sofreram violência, né, verbal, e que tiveram que silenciar até o seu riso, mulheres que depois que se separaram, depois de anos de casamento, perceberam que não riam mais, porque toda vez que riam, os maridos olhavam feio, o companheiro olhava, e homens que sofreram violência também, tá, né, no seu relacionamento com uma mulher, porque a gente, mulher, também está vivendo sistemicamente uma sociedade patriarcal. Então, esse capítulo é para a gente rir de verdade, unindo a sexualidade e
como algo sagrado. Sexo, a sexualidade sagrada não é apenas sexo, é também retomar as irmandades femininas, aonde a gente tenha espaço para contar sobre isso. Ó, gratidão.